Olá, boa tarde, são 18 horas e o Jornal Toda Hora está no ar para te deixar muito bem informado. Os Estados Unidos intensificaram os voos secretos de drones sobre o México para monitorar cartéis de drogas. As operações fazem parte da campanha do governo Trump para reforçar a segurança na fronteira entre os países. O governo do México já tomou medidas para reforçar a luta contra o tráfico e os quartéis de drogas. Neste mês, foram enviados 10 mil militares para a fronteira para impedir o contrabando. Mas o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu ações mais intensas para desmantelar os laboratórios e apreender as drogas. O programa secreto de espionagem de cartéis surgiu no governo anterior e os drones são uma das melhores ferramentas para essas operações que localizam os laboratórios com facilidade. Até o momento, o Comando Norte, que coordena a defesa do território americano, realizou mais de 20 voos de vigilância sobre a fronteira, sem invadir o espaço aéreo mexicano. Além disso, o Exército criou uma força-tarefa de inteligência perto da fronteira para analisar as informações coletadas nas missões. Os dados foram compartilhados com as autoridades mexicanas para auxiliar na abordagem dos cartéis. E mesmo com a colaboração de longa data entre os países, o presidente dos Estados Unidos assinou, no começo do ano, um decreto pedindo maior vigilância contra os principais cartéis que passaram a ser classificados como terroristas, o que abrirá caminho para maiores operações do exército americano no México. Uma frente fria está próxima ao litoral sul do país, aumentando as chances de chuvas nos estados da região. E deve se formar uma nova frente fria, podendo influenciar no aumento de chuvas em São Paulo. Enquanto grande parte do país enfrenta a terceira onda de calor, a esperança de alívio vem das frentes frias, fenômenos meteorológicos que trazem consigo queda nas temperaturas e umidade. Uma frente fria se aproxima do litoral de Santa Catarina e Paraná, aumenta as possibilidades de chuvas mais intensas nos dois estados, e as temperaturas ficam mais amenas na região pela nebulosidade e precipitação. E para essa sexta, uma nova frente fria deve se formar, que também influencia no aumento de chuvas em São Paulo. A mudança é esperada principalmente para o sul e leste do estado paulista. Com isso, as temperaturas tendem a ter uma leve queda. Por outro lado, 9 estados e o Distrito Federal ainda passam por uma onda de calor, que deve se estender até a segunda-feira. Nessas regiões, as temperaturas estão altas e há pouca chuva. Isso porque um bloqueio atmosférico está impedindo a entrada das frentes frias. Além do sul do Brasil, regiões como Ceará, norte do Piauí, norte do Maranhão, norte do Pará e Amapá também têm previsão de temporais. Nessa área atua a zona de convergência intertropical, que é um corredor de umidade perto da linha do Equador e que no verão se aproxima mais da América do Sul. É sol, é chuva, agora o frio. A gente tem que ficar esperto com isso e se preparar. Agora vamos falar de esportes. O Palmeiras entra em campo hoje com risco de ser eliminado já na primeira fase, faltando 2 jogos para o fim da primeira fase do Paulista. O Verdão precisa de um milagre para se classificar. Hoje o Verdão entra em campo pelo Campeonato Paulista com o pior dos cenários possíveis nesse início de ano. O time de Abel Ferreira recebe o Botafogo de Ribeirão Preto no Allianz Parque e somente uma vitória pode manter a equipe com condições de classificação para a próxima fase do campeonato. Caso o Palmeiras não vença o jogo, dará adeus ao tão sonhado tetracampeonato paulista seguido, feito que somente o paulistano conseguiu lá entre 1916 e 1919. A situação do Verdão é tão delicada porque ontem a Ponte Preta, vice-líder do grupo do Palmeiras, venceu o São Paulo no Morumbi e abriu 5 pontos de vantagem, chegando agora aos 22 pontos. O líder do grupo é o São Bernardo, que tem os mesmos 22 pontos, mas ainda não jogou nessa rodada. Sendo assim, o Alviverde vai precisar de um verdadeiro milagre para chegar à próxima fase. Se perder ou empatar hoje, o Palmeiras estará matematicamente eliminado, pois já não alcançaria os 22 pontos dos líderes. Para ir à próxima fase, o Verdão tem 2 caminhos. Torcer para que o São Bernardo perca seus 2 próximos jogos, que são contra a Portuguesa e o São Paulo, ou que a Ponte Preta não vença sua última rodada, chegando a no máximo a empatar contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Nesses 2 casos, o Palmeiras é obrigado a vencer as 2 partidas que lhe restam para chegar aos 23 pontos. A situação do Verdão é muito complicada, mas se existe uma marca registrada do time de Abel Ferreira, é que o jogo só acaba quando o juiz apita.
Por enquanto é só, mas daqui a pouco nos vemos no Jornal das 18h30 com as principais notícias dessa quinta-feira. Até já. Tchau.